pessoal, fala turma, começando mais um Provocasteando. Hoje a turma veio a brilhantar, tem uma turma que vai a brilhantar aqui. Roger já tá, ó. É a turminha do Dindim, é a turma que patrocina a gente aí, Roger. Apresenta os caras que vieram pra cá pra brilhantar o episódio. Finalmente os caras vieram, né? Os caras que bancam aqui todo esse Provocasteando aí. O pessoal da Limpa Alto, nosso amigo aqui Diego e Rafael Flor, estão aqui ao vivo para falar aí da empresa, do sucesso aí. Fiquei sabendo que eles estão em várias associações agora, né? Então, assim, fala pra gente aí, Rafael e Diegão, sobre a Limpa Alto aí pro nosso público. Roger, primeiramente, agradecer aqui a presença, esse podcast de vocês, que é sucesso absoluto hoje. Hoje a Limpa é uma empresa nova, a gente tem praticamente uns 2 anos de operação, mas graças ao bom Deus estamos aí com uma pujança muito forte, são mais de 600 clientes atendidos. Hoje estamos em várias associações, como a Sobrave, a Solmit, a Abragipe, a Abrai, e graças a Deus a aceitação dos clientes com a gente está sendo muito forte. Tá aqui o Rafael também, o meu sócio, que está nessa empreitada comigo aí, junto nessa luta, que sabemos que ser hoje empreendedor no Brasil não é fácil, mas estamos desbravando e conseguindo aí adentrar muito forte no mercado automotivo. Grande Rafael Flor, e fala aí sobre os produtos, Rafael, aí que vocês têm aí para... Cara, a gente começou fazendo um processo diferente, né? Saindo do que era o óbvio. Normalmente as concessionárias trabalhavam com a parte de químicos, enlatados, e a gente começou a trabalhar na parte de mão de obra, incremento de mão de obra, ajudando as concessionárias. E graças a Deus teve muito sucesso. Como o Diego falou, são quase 600 concessionárias hoje que a gente atende no Brasil. Estamos em praticamente todos os estados. Começamos a operar agora também fora do Brasil. Deus deu a oportunidade e a gente conseguiu agarrar. Estamos operando agora no Paraguai e mais uma vez, a gente é muito grato aqui com todo o espaço que vocês dão aí também pra gente. Negão, os caras são Mercosul, rapaz! Bate! Os patrocina Mercosul, parabéns! E assim, a gente sempre conversa, né, Erickson, sobre a questão dos produtos, de agregar sempre valor à venda, né? Porque o cliente, às vezes, ele fica cético em investir. E qual o diferencial do produto de vocês aí? Roger, primeiramente, a Limpa trabalha exclusivamente com serviço, certo? Nós temos uma equipe muito preparada, capacitada, que não é só vender, a gente dá todo o treinamento, todo o acompanhamento, toda a gestão junto com o concessionário, fazer aquela parceria construtiva, né? Não é só ir lá e implantar. E hoje a Limpa ela é fincada em 4 pilares, que é investimento zero, sem burocracia, que não tem questão de produto, nada, alta rentabilidade, que é alocado exclusivamente com mão de obra e uma aplicação rápida. Hoje nosso serviço demora na faixa de 5 a 10 minutos, sem atrapalhar o tempo da oficina. E falando mais uma vez, a aderência com os clientes são muito fortes. E a sustentabilidade, né, Edson? Muito importante os produtos de vocês. Gente, para quem não conhecia, conheceu melhor a Limpar Alto agora. Para quem não trabalha com eles, ó, fala aí, se qualquer coisa escreve aí embaixo. Eu quero o telefone dos caras e tal. Se vocês quiserem deixar o telefone de vocês aí, pode falar agora, fica à vontade aí, tá? Quer deixar o seu aí? DDD 849-9498-1958, mas se mandar mensagem, sinal de fumaça, a gente se agarra nele aí. Pronto, pessoal, é isso aí. Pessoal da Limpar Alto, Roger. E como é que a gente faz para encontrar vocês aí nas redes sociais aí? Quem quiser deixar o endereço aí, fica à vontade. A gente deixa o endereço, já faz aí uma atualizaçãozinha, edita, coloca. Mas se procurar lá no LinkedIn também vai achar. É só procurar por Limpar. Então, negão, ao vivo com vocês, bora. Diegão e Rafael Flor. Muito obrigado aí pela participação. Depois da participação do pessoal, a gente vai dar continuidade aqui agora ao nosso podcast. Brigadão, Limpar Alto, e vamos embora. Bem, pessoal, após a apresentação dos patrocinadores, a turma do dinheiro, né? Que não dá dinheiro pra gente, mas dá dinheiro pra gente fazer essa estrutura e montar isso aqui. Agora a gente vem falar do nosso assunto de hoje. Eu tô aqui com uma pessoa que ela é fã, eu sou fã dessa pessoa, na verdade. Foi difícil trazê-la para cá, porque vive no mundo, mas a gente conseguiu trazer depois de muita briga, né? E a gente tava falando de um assunto, eu e Roger tratando de assuntos relacionados a RH, geração. Hoje as empresas têm 4 gerações diferentes no mesmo local e tudo. E a gente fechou num tema que é integração de gerações, o RH como agente de harmonia e inovação. Eu vou falar o currículo dessa pessoa aqui, vou demorar um pouquinho para falar sobre esse currículo aqui. E ela começa o currículo engraçado, que ela diz logo a idade. Eu não vou falar, não adianta. Depois, se ela quiser falar, ela fala. Porque ela diz assim, depois vai ter o pessoal dizendo, que indelicado. Não, mulher não gosta não. Os haters, não. Que ela começa assim,
Ela, depois eu digo o nome, casada com Marcelo e mãe de Joaquim e Marcelo, conheço os três, graduada em Administração de Empresas com MBA em Liderança Estratégica pela Fundação Dom Cabral, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e pós-MBA no Programa de Formação de Conselheiros de Administração, Advanced Boardroom Program for Women pela St. Paul School de Negócios. Iniciou no varejo atuando no Bom Preço Walmart nas áreas comercial, marketing, clube de fidelização, categorias e planogramas. Gerenciei o marketing do Plaza Shopping Casa Forte, conduzindo um significativo processo de turnaround. Em seguida, liderou a gestão diária de marketing e eventos da Coca-Cola, contribuindo para os resultados. Comprometida com desafios inovadores, realizou uma transição de carreira para a construção de uma nova empresa como gerente de desenvolvimento organizacional na Solar Coca-Cola, segunda maior engarrafadora do Brasil. Ocupou a posição de diretora de pessoas e organização, atração e seleção, desempenhando papel crucial no processo de integração, desenvolvimento de estratégia, comunicação, consolidação da cultura e formulação de políticas para a área de pessoas. Como diretora de pessoas e sustentabilidade do Grupo Cornélio Brenan, lidera as iniciativas de ESG, comunicação, cultura, gestão de performance, recompensas, desenvolvimento de líderes, sucessão e employee experience. Eu estou aqui, cansei um pouquinho, com Catarina Machado Guimarães Ferreira. Catarina, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, uma honra ter aqui com a gente. Tá? Eu que agradeço vocês dois aí pelo convite, né? Foi uma delícia receber esse convite e a gente conseguir conciliar essa agenda. Mas assim, a idade é importante por isso, que o currículo é longo, porque a estrada é grande. Começou a beber. Veja, aí é uma outra história, né? Começou com 15 anos de idade, olha lá. Mais ou menos isso. Menor aprendiz, né? Menor aprendiz, né, galera? Catarina, antes de falar do assunto, antes de falar do tema, aí vem uma pergunta que eu fiquei curioso. Como é que uma pessoa está numa área de marketing de uma das grandes empresas de varejo e vai para um RH, envereda para RH, para a área de pessoas? Assim, como é que foi essa loucura na tua vida profissional aí? Essa pergunta dava um podcast inteiro, mas eu vou tentar fazer dela uma história curta, né? Eu sempre fui uma profissional de marketing da área comercial, nunca tinha atuado em RH na vida, então sempre estava do lado como cliente do RH, né? Não como sendo fornecedora nesse aspecto. E aí, quando eu estava na Coca, né, no caso na Guararapes, na época, que era a engarrafadora da Coca-Cola que atuava aqui na região do Nordeste, eu engravidei de Marcelinho, né, do meu segundo filho, e a Coca ela era super estruturada no processo de plano de desenvolvimento, a gente era obrigada a desenvolver uma pessoa para deixar, a gente chamava de delegação durante a licença de maternidade, então de fato ficava uma pessoa no seu lugar e tal. E aí, antes de eu sair de licença maternidade para Marcelinho nascer, eu tive uma conversa com o diretor de RH na época e com o presidente da empresa dizendo, vamos pensar aí na minha volta, para quando eu voltar, quem estiver no meu lugar, né, vai estar atuando full naquele momento ali. E aí eu disse, poxa, voltar para fazer a mesma coisa, né, depois de 6 anos naquela posição, tudo bem que a área tinha encorpado, já a área era diferente e tudo. Aí ele fez, fique tranquila, vá para a sua licença maternidade, quando você voltar a gente pensa nisso. Só que de fato foi uma grande surpresa, porque no meu plano, o meu próximo passo de carreira era assumir uma diretoria comercial para atender key account, né? Então a ideia deles era que eu fosse atender as grandes contas, como Walmart, McDonald's, Carrefour e etc. E aí, destaque, uma semana antes de eu voltar à licença maternidade, o diretor de RH me ligou, perguntando como é que eu estava, se eu estava realmente preparada para voltar e tal, e que ele queria almoçar comigo antes de eu voltar para a empresa. E eu disse, tá bom, vamos lá, vamos almoçar. E aí, no meio do almoço, ele sai com uma dessa. Eu disse, você pediu, né, a gente conversou muito e tal, que você, quando voltasse, queria fazer uma coisa diferente. E a Coca é uma empresa que ela é muito aberta para movimentação de carreira internamente. Então, ele prefere ter alguém que conhece da cultura da empresa, que conhece as pessoas, conhece os processos, e ele faz essa movimentação internamente porque ele entende que aquilo dá atração, né? Aquilo acaba trazendo muito desenvolvimento para todo mundo, e isso é uma ferramenta de retenção incrível, porque você, dentro da própria empresa, tem muita oportunidade de crescimento. E aí, no meio do almoço, ele veio com essa. Disse, meu filho, na época, ele tinha um filho adolescente, ele morava em Recife, mas o filho dele morava em São Paulo, que ele era divorciado da mulher. Tá adolescente, tá precisando muito de mim, eu tô tendo que ir mais para São Paulo e tal, e eu tô organizando a minha volta para São Paulo e eu preciso deixar a empresa. E o nosso presidente disse que eu só posso sair quando eu tiver um sucessor no meu lugar. Eu disse, poxa, que pena, fulano e tal. Ele fez, não, mas é você a pessoa que vai ficar no meu lugar. Eu olhei pra cara dele e disse, você tá maluco? Como assim eu vou assumir o seu lugar? Primeiro que o cara era diretor, eu tinha uma função de gerência sênior, né? Eu disse, ainda vou fazer uma mudança de carreira para uma outra área que eu não conheço, nunca atuei. Isso não vai dar certo. Aí ele fez, isso vai dar certo, porque você é cliente, né? Então você hoje é cliente de todos os produtos que a área de pessoas oferece. Então, você conhece o outro lado da moeda, você conhece o pulso do mercado, porque você
eu estava na área de marketing, né? Então, assim, você conhece quais são as necessidades que a gente tem e vai ser muito mais fácil para você fazer essa movimentação. Eu olhei para ele assim, a gente precisa fazer um compromisso a 3, eu, você e o presidente, porque em algum momento você vai embora e eu vou ficar. Ele fez, não se preocupe, mas você topa? Eu olhei pra cara dele assim. Essa perguntazinha é bem legal, sempre na hora que tem que responder, né? Você não pode nem pensar. Você não tinha alternativa, eu não podia nem piscar, entendeu? Ou pegar, entendeu? Não tinha outra alternativa. Eu olhei pra ele e disse, tá bom, vamos nessa. Agora você vai ter que me apoiar muito porque eu vou fazer muita bobagem. Eu não conheço nada desse negócio e eu preciso ser treinada por você. Ele disse, não se preocupe, eu tenho um plano de saída, eu não vou sair agora. Meu plano é, de fato, fazer uma formação sua. E em você topando, a gente vai conversar com o presidente e eu vou passar 1 ano fazendo uma formação com você e a gente vai divulgar isso para a empresa. Então, você vai deixar o marketing, você vai vir para a área de RH, vai assumir uma área no RH, mas eu vou contar para todo mundo que você está vindo, porque daqui a 1 ano, quando eu for me embora, que eu vou me embora, você vai assumir o meu lugar. Então, essa foi a história. Só que muita coisa aconteceu no meio do caminho. Então, por isso que eu perguntei que dava outro podcast. Por quê? Quando ele vai embora, isso foi... Eu voltei de licença maternidade em novembro. Novembro de 2011. E aí a gente já começou o plano de transição a partir de dezembro. Quando foi em outubro do outro ano, ou seja, 10 meses praticamente depois, ele fez, você tá pronta, eu vou antecipar minha saída, porque ele só ia embora em janeiro. Ele disse, eu vou antecipar minha saída porque tá tudo certo. E de fato foi um ano, assim, super intenso. E esse processo de sucessão me ensinou muito. E eu acho que essa é uma dos grandes aprendizados, das grandes lições que eu tive, inclusive para aplicar hoje em muita coisa que a gente acaba trazendo para dentro das empresas, olhando essa questão toda de sucessão, movimentação de carreira e etc. E aí ele foi embora. Em outubro. Em novembro, sai o comunicado ao mercado que a gente estava juntando as empresas e que não ia ser mais Guararapes, que ia ser só lá Coca-Cola. Então, eu dormi prospect diretora, né, de uma engarrafadora que atuava nos estados de Pernambuco e da Paraíba, naquela época com aproximadamente 4.000 funcionários, e acordei no outro dia, ferrada, porque aqui a gente não deve falar a palavra, né, para não dizer outra coisa... Prospect de diretora de RH para a segunda maior engarrafadora do Brasil, com 18.000 funcionários e operação em todos os estados do Nordeste e parte do Centro-Oeste, com Mato Grosso do Sul e uma parte lá do pedaço lá daquela região ali. Então, assim, foi uma situação desesperadora, porque aí, de fato, eu disse, eu tô numa encruzilhada de carreira agora, porque eu posso não dar certo nessa posição e eu não tenho história, eu não tenho repertório para contar de RH. E eu tinha repertório para contar de marketing, na verdade, que era toda a minha carreira. Né? E aí eu sentei com o presidente da empresa, né, da nova empresa, e disse, olha, deixa eu te pedir um favor, não me promove para diretora. Ele disse, como assim você não quer ser promovida para diretora? Eu disse, faz o seguinte, faz-me rir, ajeita aqui minha posição, mas não me promova para diretora, porque pode ser que eu não dê certo. E se eu não der certo como diretora de RH de uma empresa que é um monstro de um dia para o outro, que eu não tenho essa capacidade de fato para sentar nessa cadeira, eu não consigo voltar para o mercado, porque aí eu vou estar grande demais para a posição que eu estava ocupando e eu não tenho experiência nenhuma em RH, de fato, para ocupar uma posição em RH. E a gente fez esse acordo e foi super legal. E aí eu passei 1 ano, eles criaram um cargo novo que foi gerente corporativo e tal, só para poder fazer uma coisa mais ou menos no meio do caminho. E aí a coisa foi fluindo, e aí, de fato, eu virei diretora, só que a Solar era muito grande. Então, inicialmente, eu não virei diretora de pessoas como um todo, eu fiquei com uma parte parruda, né, que era toda a parte de desenvolvimento, employee experience, atração, seleção e etc. Não fiquei com a parte que eu não conhecia, que era relações sindicais. Naquela época, tinham 18 sindicatos. Então, era uma operação muito complexa, né? Então, assim, benefícios, eu conhecia muito pouco para fazer integração de benefícios. Então, eu fiquei com toda essa parte e com a parte de integração de cultura, construir a nova cultura da empresa, construir os novos valores, realizar do zero a avaliação de desempenho, construir tudo que a gente queria dos comportamentos para esse novo momento da empresa. Só que aí a coisa foi andando, e depois de bons anos, eu, de fato, sentei na cadeira de pessoas mesmo, da Solar Coca-Cola. Então, assim, foi um período delicioso, muitos desafios e muitos aprendizados. Mas essa história é longa, ela tem vários capítulos. Que história incrível, né, Catarina? E feliz de quem enxergou isso em você, né? Porque uma das principais virtudes de um líder você tem, humildade. Né? Teve a humildade, né? Tenho que... E também outra, né? Sair da zona de conforto, né? Porque o desafio... Imenso. E ainda com filho pequeno, né? Era Marcelinho na época. Era o segundo na época, exatamente. Então, assim, desafio... Grande. Agora, isso é uma coisa interessante, porque essa coisa do líder enxergar o potencial, né? Isso é muito importante para a construção de carreira, de fato. E uma das coisas que eu sou muito feliz, assim, eu devo isso a todos eles, é que eu tive líderes incríveis ao longo da minha carreira. E cada um deles com características completamente diferentes, né? E a gente vai falar de geração, tem muito a ver com essa questão de diferença. Eu tive líderes de geração diferentes também, mas tive perfis de liderança muito distintos.
E o que é gostoso com isso é você, de fato, tirar o melhor de cada uma dessas relações. Então, com cada um deles, eu saí tirando um pedacinho do que eu enxergava de mais admirável para tentar copiar aquilo de forma positiva, né? E, ao mesmo tempo, olhar e dizer, não, isso aqui eu não quero ser. E aí você vai construindo a sua característica, a sua personalidade de liderança, né? Então, assim, eu devo muito ao que eu sou hoje, a todos os líderes porque me lideraram, né? Por mais que tivesse alguns apontamentos de algo que não era positivo na liderança daquela pessoa, mas você só captava e se absorvia e usava o que era viável para você, pra mim, o que era bom para né? você. O que fazia sentido para mim. Isso Né? que é legal. E, de fato, o que faz sentido para mim não significa dizer que vai fazer sentido para qualquer outra pessoa, né? Ô, Edson, e a história de Catarina é muito parecida com a nossa, né? Ela trabalhou em multinacionais e em grupo de familiar. Então, isso dá um know-how muito grande para você quando você assume. Faça a primeira pergunta na área. Rapaz, é muito assunto aqui pra gente tratar. demais, Uma craque dessa, olha pra aí. Não, craque não, tem craque não. Aqui é uma conversa de amigos. Não tem craque nenhum, Ô, não. Catarina, como é que o RH pode atuar como agente de integração entre diferentes gerações no ambiente de trabalho? Como é que você vê isso? Primeiro que é o seguinte, o RH não é milagreiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro, né? O RH é uma área que é meio, é uma área que ajuda, é uma área que dá suporte, é uma área que ajuda com as ferramentas para que a gente tenha um ambiente de trabalho melhor e, consequentemente, mais produtivo, né? Então, assim, porque tem sempre esse tabu, né? Deu problema, vai para o RH. Né? Não sei o que fazer, procura o RH. De fato, o RH vai ajudar, mas ele não opera milagre, né? Então, assim, quem de fato opera milagre é a liderança. E aí, nesse contexto, quando a gente olha essa questão geracional, uma das coisas mais importantes é a promoção do diálogo, né? Então, assim, a comunicação em si, ela é o grande fator de sucesso e também de fracasso. Então, quando você tem uma comunicação que ela não flui, que ela não funciona, pode ter certeza que no final das contas essa coisa não vai dar certo. Isso é em tudo na vida, não é só na relação geracional. Na relação comercial com os clientes, da mesma maneira. Em casa, quando aquela né? conversa já começa truncada. Se não rodar, exatamente. Não vai. Em casa, então, com a família. Exatamente. Então, diálogo aberto, né? A transparência, o respeito na forma de se colocar. Então, assim, você pode discordar de tudo. Né? Você pode discordar, inclusive, do ponto de vista da pessoa, mas ser desrespeitoso nunca. Né? E isso é o que constrói, muitas vezes, relação e faz com que você ajude nesse momento. Incentivar também, por exemplo, trabalhos ou grupos de trabalho com pessoas de gerações diferentes também ajuda, porque são pessoas que têm experiências e visões diferentes. E aquele grupo diverso, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma solução muito mais positiva e muito mais criativa do que um grupo se todos pensassem iguais. Né? Então, assim, isso também é uma outra coisa que é muito natural. Um ponto que eu acho muito relevante é a mentoria reversa, né? Normalmente a gente vê o contrário, né? Então, assim, às vezes a gente vê a pessoa que é mais experiente mentorando quem é menos experiente. Mas quando você está num desafio geracional hoje, que você pega, por exemplo, uma geração que hoje já tem uma menor representatividade no mercado, é muito importante esse líder ou esse executivo ou esse colaborador que é mais velho ou de uma outra geração ouvir a geração mais nova. Né? Tem muito que ensinar essa turma também. Tem muito que ensinar, coisa. porque tem muita coisa diferente. A forma de você enxergar o mundo é diferente. É certo ou errada? Não. É apenas uma maneira diferente de enxergar a vida, enxergar o mundo e etc. Então, esse é um outro ponto que facilita muito quando você constrói ambientes positivos e propositivos para a solução dos problemas. Agora, na minha visão, tudo parte da comunicação e do respeito. Do respeito à forma como você falar, né? Exatamente. Isso eu tenho aprendido bastante. Exatamente. A gente sempre evolui. E até adaptar, sabe, a comunicação. Porque a maneira com que você fala com uma pessoa de uma geração diferente da sua também precisa ser adaptada. Então você precisa... São pessoas que têm uma comunicação completamente diferente da nossa, de gerações mais... Oi? Exatamente. Não, e escrever no WhatsApp, então. Não, né? escrever no WhatsApp é quase hieroglifos ali, né? Porque você precisa ter um glossário à parte para entender o que, é que cada coisa significa. Eu falei no podcast anterior, meu filho mandou uma mensagem no grupo da gente, minha mulher caiu na besteira e disse, tu que é isso? Aí meu filho falou, tu não sabe? Fosse coisa do outro mundo, mas era lá, uma sigla lá, que sei lá o que era. E essas coisas são interessantes e, assim, até me lembrei agora de um caso que eu nem me lembrava. Na minha época de Bom Preço, lá no começo de carreira, quando eu assumi o meu primeiro cargo de gerente, uma das pessoas da minha equipe tinha sido meu gestor passado numa outra área e foi a pessoa que mais me ensinou num dos determinados momentos da minha carreira no Bom Preço. E foi, para mim, num primeiro momento, foi extremamente constrangedor, né? Como é que eu vou ser líder de alguém que foi teu líder. líder. Foi meu líder e que me ensinou muito, né? E aí, uma das coisas que eu aprendi muito, e aí eu fui, naturalmente, de novo, conversar, comunicar, né? Então, assim,
é ser humilde e transparente, né? Então, assim, eu estava sentada numa posição nova e eu cheguei para ele e disse, olha, é a primeira vez que eu estou sentada nessa posição, né? Não sei nada sobre isso, eu preciso muito de você, você foi quem mais me ensinou e tenho certeza que eu vou sempre ouvir o que você tem a me dizer. Em determinados momentos, talvez eu precise tomar decisões que sejam diferentes do seu ponto de vista, Exato. porque aqui eu estou numa posição de liderança. Mas essa troca, ela é muito importante. E isso é muito valioso para a vida, sabe? E você falou em transparência e ser direto, né? Mas o segredo está na forma como você se comunicar, né, Catarina? Porque você ser transparente e direto hoje tem incomodado muito as pessoas, né? Mas se você fizer com gentileza, eu acho que as coisas funcionam bem. E até você pode pedir uma licença, né? Olha, você me permite ser um pouco mais direto? Então, muitas vezes, depende da forma também com que você coloca. Então, assim, respeitando a nossa relação, eu queria ser um pouco mais transparente com relação a esse assunto. Deixa eu te dizer efetivamente o que eu penso. Ótimo. Engraçado que eu acho que muitos não têm essa habilidade de levar a conversa, o diálogo dessa forma, sabe? Eu acho que as pessoas não têm esse preparo de fazer isso, sabe? E aí se perde na hora de comunicar ou falar algo com algum outro profissional da área, ou seja, um liderado ou alguém de cima. Isso é interessante, porque a turma não tem essa... Mas você sabe que hoje, esse é um dos grandes desafios dos líderes. Você preparar a liderança hoje é muito desafiante, porque tem muitos temas envolvidos, incluindo a questão da comunicação geracional. Porque você tem que se comunicar de uma forma diferente, de fato, senão o interlocutor não vai entender. E a comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então, aí eu vou sair, Exatamente. vou sair do script aqui agora. Exatamente, a comunicação é o que o outro é o que entende. o outro entende. Você fala muito essa questão de liderança, você falou agora, a gente tinha feito, aí vai uma pergunta que não está no nosso script aqui. A gente recentemente estava fazendo um trabalho de uma pesquisa e a gente percebeu que boa parte dessa nova geração não tem nenhum interesse em se tornar líder. Isso aí tu deve saber mais do que a gente, porque tu trabalha com isso. E aí vem as perguntas. Primeiro assim, um dia desse eu estava pensando, como é que um cara vai querer ser líder enxergando um líder hoje cheio de problema? Líder com burnout, depressivo, ansiedade, maluco, sem tempo e tal. 474 mil por afastamento em 2024, você mandou pra gente. Exatamente. Por saúde E aí mental. será que a gente vai deixar de ter uma turma mais nova se tornando líder no mercado? Será que a gente vai perder acredito. Vai faltar Eu liderança? não acredito. Não vai faltar liderança. Não vai faltar liderança. O que acontece muitas vezes é o seguinte, a gente tem me permitam aqui, o péssimo hábito de rotular. Então, eu particularmente não gosto de rotular as gerações, porque a gente começa com esse negócio. Todo mundo da geração atual não quer ser líder. Não é verdade. Boa parte não quer. Ok. Mas também não vai ter cargo de liderança para todo mundo. E tá tudo bem. Isso. Se você olha uma organização, normalmente a estrutura organizacional ela é piramidal. Você não vai ter lugar para todo mundo lá em cima. Não adianta, já imaginou se todo mundo quiser ser presidente da empresa? Aí não vai ter lugar para confusão. todo mundo. Né? Então, o que é que acontece hoje? O que existe hoje dessa nova geração é uma preocupação maior com a qualidade de vida. É Isso. justo e legítimo. Isso. E por que isso existe? Porque essa turma nasceu digital já. Então, não existe uma separação que nós tivemos. A gente, quando começou a nossa carreira, quando terminava o expediente, o que é que acontecia? O computador ficava na empresa. Porque nem laptop tinha para começo de conversa. Então, você terminava o expediente, você ia embora. Então, o trabalho ficava ali. E quando você saía dali, você ia ou para academia, ou você ia para faculdade, ou você ia para casa, você ia fazer seu hobby, o que for, ia ler, qualquer coisa. Hoje, trabalho e vida pessoal é uma coisa só. É uma coisa então, só. o que eu costumo dizer é, nós somos uma única pessoa com vários papéis ao longo do dia. Então, por exemplo, eu tenho meu papel de mãe, eu tenho meu papel de esposa, eu tenho meu papel de executiva, eu tenho meu papel de dona de casa. São vários papéis durante o dia. Mas a ferramenta hoje do celular, por exemplo, com a internet, acabou a separação. Então, eu estou em casa à noite, chega um WhatsApp para mim e eu vou responder. Então, tem um call muitas vezes às 7, 8, 9. Outra coisa, depois da pandemia, essa coisa do trabalho híbrido, você não faz mais bate e volta de reunião. Eu estava cansada na minha época de Coca, por exemplo, de pegar avião para ir para o Rio, para fazer uma reunião de 3 horas no Rio, que era 7 da manhã, e voltar. Coisa maluca. Coisa maluca. Hoje a gente não faz mais isso. Se é uma reunião de 2 horas, eu vou fazer Teams, Zoom, WhatsApp Call, qualquer coisa, menos pegar um avião. Então, assim, hoje o modelo de trabalho, ele é diferente. Então, eu não acredito que a gente não vai ter líderes. O que eu acredito é que tem pessoas que hoje, inclusive, têm mais clareza de que não desejam aquele papel de responsabilidade de liderança. Então, por isso também que as empresas precisam entender que o encarreiramento, muitas vezes, em Y, ou seja, que a carreira técnica, que é você não ter liderança, é você se aprofundar em determinado assunto, é algo que é super legítimo. Então, por exemplo, você pega uma empresa de tecnologia,
Você vai ter um desenvolvedor top que escreveu um código, não sei das quantas, não sei de onde, que o cara vai ganhar mais do que o presidente. Isso. E pra ele tá bom, tá ali, acabou. Demais. E ele tem outras responsabilidades, ele tem outros anseios, ele tem outros desejos de vida. Então, eu não acho que a gente vai deixar de ter liderança. O que eu acho é que, de fato, hoje existe uma preocupação diferente com qualidade de vida por tudo isso que você trouxe. E nós somos culpados disso. Porque a gente não conseguiu dar os limites. Então, a gente hoje está colhendo aí essa coisa da NR1, que tá aí, que não se fala de outra coisa, né? Que é uma outra coisa que a gente pode até em algum momento depois no bate-papo aqui, se for o caminho, falar um pouco sobre isso. Mas nós somos culpados, porque a gente não colocou esses limites. Né? Então, assim, de novo, não enxergo. Eu acho que na turma nova, a gente tem um programa de estágio no Grupo Corda, que é um programa super robusto. E vários ali, claramente você percebe a habilidade de liderança. E você vê a ambição. Agora, tem gente que não tem e hoje tem a tranquilidade de dizer não topo. O que no passado, se a gente dissesse que não topava ser líder, o que ia acontecer com a gente? Provavelmente era rua. A gente ia ser rotulado. Rotulado, que não quer ia ficar crescer. ali, né? Que ele não quer crescer, deixa ali. Deixa lá. Deixa na moita, escondidinho ali, tá fazendo dele, é o carregador de piano, seja lá o que for, e deixa ali. E ficava esquecido. Hoje é diferente. Hoje essa geração ela tem mais ousadia também, inclusive, de dizer o que ela quer e o que ela não quer. Aí você até voltando no que você falou no início, que na hora que o cara te ofereceu, você não teve nem tempo de dizer não, sim. Muitas vezes a gente aceitou o desafio, né? Onde você acha que essa liderança jovem aprendeu a dizer não? Eu acho que aprendeu muito mais. E a outra também é o seguinte, o topo da pirâmide nunca fica vazio, né? O poder nunca vai ficar vazio. Ali. Mas tem menos concorrente para esse topo, você acha que hoje está ou não? Continua a mesma quantidade? Não. Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda o poder ele ainda é algo que mexe muito com muita gente, né? E você liderar uma organização, você liderar uma área, isso traz para você uma questão de status, né? Agora, de novo, tem quem não queira. Porque quando você também faz a opção, e é isso que eu digo, liderança é uma opção. Ninguém bota você de jabuti ali. Né? Então, quando você faz a opção de sentar numa posição de liderança, tem ônus e bônus como tudo na vida. E quando você senta numa posição de liderança, você tem coisas que são obrigatórias a você fazer. Então, assim, você precisa dar o exemplo. Como é que você vai dizer uma coisa e fazer outra? É igual filho. Filho copia o que você faz, não o que você fala. Liderar pelo exemplo é essencial. É essencial. Então, a história do walk the talk, do liderar pelo exemplo, e aí tem N nomes que a gente pode dar para tudo isso. Então, assim, existe muita renúncia, como toda escolha na vida. Toda vez que você faz a escolha para alguma coisa, você está abrindo mão de outra. E quando você faz a escolha de sentar no papel de liderança, além de você ter essa questão da liderança pelo exemplo, tem decisão. E tem decisões muitas vezes duras que o líder precisa tomar e que nem sempre ele concorda com aquela decisão. E ele está ali defendendo uma organização, ele está defendendo uma empresa, está defendendo uma filosofia, um ideal, um projeto, e que aquilo ali está alinhado. Quantas vezes a gente sentou em salas de reunião que a gente tinha uma opinião diferente e a gente saía dali de mão dada para dizer, bom, a gente já discutiu o que tinha que discutir, mas da porta para fora o nosso posicionamento é esse. E a gente, enquanto líder, tem que o quê? Segurar aquele posicionamento. Né? Então, assim, nem todo mundo quer exercer esse papel. E eu acho que hoje está mais claro. Eu ouvi uma amiga minha comentar uma coisa há uns 15 dias atrás, que ela virou e disse assim, minha carreira sempre foi no escorrego da vida. Porque eu ia no escorrego e muitas vezes eu não sabia exatamente para onde é que eu estava indo. E eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com a nossa geração. Hoje, essa geração mais nova, ela é mais empoderada. Apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas ela, assim, ela tem um pouco mais de poder nesse sentido, de tomar decisões, sabe? E elas são muito firmes, né, da decisão dela. Lembrou né? da minha esposa, vai falar com o Luciano negócio de empoderamento da mulher, ela fica brava. Eu já nasci empoderada, não precisa estar dizendo que não é, tem essa, né? Por aí, eu já nasci. Ó, vai lá que tem. Vai contigo agora, mas tua pergunta aí, Quais são os principais desafios que você observa na convivência entre baby boomers, geração X, millennials e geração Z nas empresas? A gente acabou falando um pouquinho antes, né? Essa questão da comunicação é a forma de se comunicar, né? As gerações mais velhas, vamos chamar assim, que eu não vou rotular de geração tal, que eu acho que isso é ruim, até porque tem gente que não se enxerga naquelas características ali. Mas, por exemplo, quando você vai dar um feedback ou receber um feedback, você precisa dosar a forma de se comunicar. Então, volta para a questão da comunicação que a gente falou um pouco antes. A comunicação, o processo de reconhecimento é muito diferente. Quando você vai reconhecer, por exemplo, uma pessoa da nossa geração, a gente reconhece pelo esforço, pelo trabalho, pela sua intensidade. É assim, quando você for reconhecer uma pessoa de uma geração mais nova, você fez a diferença, isso está alinhado com o teu propósito, né? Você conseguiu fazer algo que... Então, assim, a maneira de você, inclusive, fazer esse reconhecimento também é diferente. Uma outra coisa que é muito valiosa e que é uma ferramenta incrível, inclusive, de engajamento é benefícios. Por exemplo, para as gerações mais velhas, é óbvio que todo mundo quer um bom plano de saúde. Isso. Mas o cara de 20 anos, ele não está nem preocupado com a doença que ele vai ter. Aí ele vai pagar um plano de saúde caro. Não, ele quer o mais barato, ou melhor, o básico,
para ele ser atendido caso haja alguma coisa com ele, mas ele não pensa na longevidade, em potencialmente ter uma doença mais grave, então não é um diferencial para ele. Mas para essa turma mais jovem, o que é que os caras querem? Também trabalho Quer um trabalho mais relaxado, quer um trabalho trabalho híbrido, tem academia, trabalho híbrido. entendeu? Trabalho híbrido, por exemplo. A gente tem trabalho híbrido como o nosso modelo de trabalho, a gente tem um trabalho híbrido muito bem estruturado, e a gente vê isso claramente no processo de atração. Quando a gente vai fazer uma entrevista inicial, que a gente diz que o modelo de trabalho da gente é híbrido, muda completamente a relação com o candidato. É mesmo. Impressionante. Então, assim, dentro das gerações, a gente tem ferramentas que a gente precisa adaptar. Então, assim, você querer botar todo mundo junto no mesmo bolo, aí, de fato, não vai funcionar. Você tem que ter um pouco de flexibilidade, lógico, seguindo as premissas da organização, seguindo as regras, as políticas, mas você tem que ter um pouco de flexibilidade para você poder atender os diferentes públicos. É a mesma coisa que a gente dizer que vai vender um carro para pessoas de idades diferentes. A sua abordagem para vender um jovem é para vender para uma pessoa mais estabelecida na vida ali dos seus, sei lá, seus 40 anos é outra abordagem. E se você vai vender um carro para uma pessoa de 60 a mais, a sua abordagem vai ser outra. Você tem que curtir a vida, é isso mesmo, você merece, é seu momento. São objetivos completamente diferentes. Então, a mesma coisa acontece nesse momento. Uma outra coisa que acontece muito é o choque com relação à tecnologia. Esse é um ponto de atrito forte entre as gerações. E quando você pega a turma mais jovem, é o que você comentou do seu filho. Mamãe, você não sabe o que é isso. Né? É bem assim. A mesma coisa acontece no ambiente de trabalho. Então, a gente também tem que ter ferramentas para todos os públicos. Então, eu tenho que ter coisas que sejam amigáveis. As ferramentas, elas vão ser amigáveis para todo mundo. E se eu tenho um público mais velho que não sabe manusear aquela ferramenta, eu tenho por obrigação ensinar. Né? E isso vale para tudo. Isso vale para a geração. Isso vale para a escolaridade. Hoje em dia, o mundo está digital. É fato. Tudo a gente tá com o danado do aparelho do celular na mão e ele resolve tudo na vida da gente. É parte do braço da gente. É parte do nosso corpo. Mas a gente não pode se esquecer que tem pessoas que são menos tecnológicas. E a gente precisa ajudar essas pessoas a minimamente estarem inseridas no ambiente. Senão essas pessoas ficam excluídas. É porque tem gente que chega a não aceitar isso, né? Chega a não aceitar. Exatamente. Acha que o cara não sabe mexer em determinado tipo de equipamento. É uma repulsa, é uma agressividade. Não consegue fazer isso e tal. E tem gente que é assim mesmo, não tem jeito. E a gente vai ter que aprender. E aí, por isso que eu tô dizendo que você vai ter que ter ferramentas para todo mundo, né? E uma outra coisa também que acontece muito é o danado do estereótipo. E é por isso que eu digo, eu não gosto muito de rotular. Geração tal é assim, geração tal é assado. Porque a gente acaba criando um rótulo e isso acaba afastando as pessoas. E nem todo mundo é igual. Mesmo você fazendo parte de uma geração, você pode ter traços, você pode ter características. Então, por exemplo, você vai pegar gente da idade da gente que é muito mais tecnológico e vai ter gente que é muito menos tecnológico. Então, porque da geração vai passar a régua e vai dizer que todo mundo é igual? Não. Você me lembrou um caso, a gente estava tendo uma palestra no trabalho lá com o Tibério, que você conhece muito bem. E aí teve um determinado momento que a gente estava falando sobre geração tal. Aí tinha uma funcionária minha que escutou. Teve uma hora que eu acho que ela se arretou e disse, peraí, eu não sou assim, não. Eu tô falando pra lembrar. Foi. Eu não sou assim, não. Ela ficou chateada, porque exatamente, rotularam tanto que a geração era daquele jeito e tal. E ela começou, peraí, eu sou dessa geração, mas eu não sou assim. Ela não se identificou com aquilo. De jeito nenhum. Então ela levantou lá na hora e falou e ficou pé da vida. Foi. Lembrar disso não. Aí, papai. Catarina, você poderia compartilhar uma iniciativa bem sucedida que promoveu essa integração intergeracional em sua experiência profissional? A gente teve uma ação recente que é muito legal, que é a da mentoria reversa, que eu falei um pouco no começo. Isso. Que é pegar os mais jovens para ser mentores dos mais velhos. E aí você pega uma diferença de idade grande, tipo assim, 30 anos de diferença. Cara, é quase que você legal. pegar um filho e botar o filho para ser seu mentor. Imagina, é uma quebra de paradigmas Gigante. Bem grande, né? Mas isso ajuda muito a você ver o mundo sobre uma outra ótica, né? Então, assim, isso ajuda você a refletir, a ouvir o outro ponto de vista antes mesmo de criticar. E o processo de mentoria é um processo muito rico, né? Porque o processo de mentoria é um processo de troca. É quando você traz um assunto e você troca experiências. Então, quando você troca experiências com pessoas que têm experiências diferentes da sua, isso traz perspectivas de mundo também diferentes. Então, isso é muito legal. Negão, mentoria reversa. Eu nunca tinha Eu escutado não tinha isso. escutado não falar não. Quer falar mais sobre esse tema? muito legal. muito Não, bacana. Mentoria reversa. Falar que coisa... no famoso feedback reverso, que eu gosto até de vez em quando pegar um funcionário meu e para ele dizer o que é que tá achando com relação ao meu trabalho, se tem algo bom, se tem algo melhorar. Mas a mentoria reversa... A mentoria, o que é a mentoria, né? Quando você pega alguém que tem uma experiência diferente de você e que pode agregar para aquilo que você está desejando no momento. Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que está crescendo numa área de RH
E aí me procura para eu ser mentora, para ela ter um Marketing. crescimento mais acelerado de carreira no RH, por exemplo. Entendi. Catarina, queria ouvir um pouco você e tal. E aí, normalmente, quando você é mentor, você faz um contrato de confidencialidade, obviamente. E aí, essa pessoa traz para você situações do seu dia a dia. Então, ela chega e vai dizer, olha, aconteceu essa situação na empresa, eu não soube lidar nisso, como é que eu faço, o que é que você faria, o que é que você acha. Então, é muito ouvir a opinião do outro. Então, é uma conversa, é um bate-papo, é um momento de troca de experiência. E aí, quando você pega alguém que é muito mais jovem do que você, com situações no dia a dia, é disruptivo. Tibério César fala muito na escuta ativa. Sem dúvida nenhuma. Adoro. Isso aí Sem dúvida nenhuma. Érico se arrepia todo quando fala. Eu Escuta acho que é ativa. uma das coisas que mais funcionam na minha vida, é isso aí. Eu acho que é E muito tá bom. presente nessa escuta, porque muitas vezes você tá ali prestando atenção, mas você já tá se preparando para responder. Você né? escuta, isso, acho que isso a é- pessoa chega para fazer uma pergunta. Genuína, Não, né? Escuta genuína, né, Catarina? Normalmente a pessoa chega para fazer uma pergunta e a primeira coisa que ela fala é do problema que ela tem. Você escuta o problema e fica buscando a solução do problema na sua cabeça e esquece do resto. Não é fácil, porque você quer ajudar, né? Mas não é fácil, mas tem que Mas tem trabalhar. que fazer. muito, tem E que uma outra fazer. coisa também que funciona, que às vezes é até mais fácil de você implementar, porque às vezes uma mentoria reversa ela requer um pouco mais de processo, você tem que ter agenda e tal. É você promover fóruns de discussão. Você pega um tema com pessoas diversas, de gerações diversas, né? Vamos falar assim. Então você escolhe um tema. Então vamos falar dificuldade geracional, desafio geracional, ou escuta ativa, ou seja lá qual o tema que for. E você pega pessoas que são de diferentes gerações para discutir sobre aquele assunto. Então você traz um fórum de discussão, um tema aleatório, onde você também ouve pontos de vista completamente diferentes sobre aquele assunto. Aquele Então tema. também funciona É bem. contigo agora. Vamos lá. Como o RH pode adaptar programas de desenvolvimento e capacitação para atender às expectativas distintas de cada geração? Isso é super desafiante. Isso não é uma coisa fácil. Porque, por exemplo, a gente falou agora há pouco de que a liderança é o grande motor de tudo isso, né? Então, assim, quando a gente fala da liderança, se a gente pensar num sanduíche, ela é a carne do hambúrguer, né? Porque você tem a base de um lado e tem o acionista, né? Ou os executivos do outro. Então, a liderança está ali no meio do caminho. Né? E você trabalhar a liderança é fundamental para você ter um ambiente organizacional de engajamento, né? De resultado, um ambiente produtivo. E algumas formas que a gente tem de fazer isso é através de trilhas que ela use ferramentas que sejam amigáveis para cada uma dessas gerações. Então, por exemplo, se eu tenho gente que tem mais dificuldade com ferramentas tecnológicas, eu não vou colocar um treinamento online EAD para essa pessoa. Essa pessoa vai preferir um treinamento, por exemplo, presencial. Ou vai preferir um treinamento híbrido, que pelo menos eu tenha algum momento de ter contato com as pessoas, de eu estar numa sala de aula, de eu poder, né, naquela coisa um pouco mais formal do modelo de treinamento, né? Uma outra coisa que a gente pode usar como forma, né, de democratizar esse aprendizado é o tipo de conteúdo que você vai usar, o tipo de ferramenta. Então, por exemplo, vídeo curto, vídeos curtinhos, é super bacana. Né? Então, se você disseminar podcasts, conversas, isso é super interessante, porque tem gente que gosta de ouvir aquilo. Então, você catalogar tudo isso dá trabalho, por exemplo, para quem está formando a trilha de liderança e quem está formando as trilhas de desenvolvimento, vamos dizer assim, mas você consegue fazer uma curadoria e você oferecer um cardápio de alternativas. Então, vamos lá, eu vou ter o treinamento presencial, eu tenho o podcast em tal lugar, assim, assim, assado, eu tenho um treinamento EAD, assim, assim, assado, e eu tenho também, por exemplo, um treinamento à distância, que é um treinamento gratuito, que tem Harvard, que tem milhões de universidades no mundo, essas universidades famosíssimas, tem uma série de treinamentos que são gratuitos. E às vezes as pessoas não sabem disso. Então, você fazer uma curadoria desse tipo de trilha e você poder oferecer esse cardápio para as pessoas, e aí você acaba montando isso, né? Então, assim, para quem é líder, você precisa cumprir, por exemplo, tais e tais temas. Onde é que você encontra esses temas? Então, você tem lá o podcast, tem a entrevista, tem o EAD, tem o presencial, e aí você pode ir lá fazendo as suas escolhas. Então, é quase que, de fato, um cardápio para você construir a sua trilha de desenvolvimento. Fazendo uma provocação nessa tua pergunta aí, porque a maioria das empresas são pequenas e médias, né, Isso. Catarina? Então, assim, nem toda empresa pode ter uma executiva como Catarina, né? Pra isso. Qual o desafio dessas pequenas e médias empresas para fazer um trabalho como esse aí, como você colocou agora, de trilha, que é fantástico, né? Porque a gente vê muito hoje nas empresas pequenas e médias, o RH, que também é DP, que faz folha, que faz... Então, acaba que não fazendo esse papel realmente de desenvolver, Além Qual é? do desafio de preparar e de montar a trilha, o desafio de, entre aspas, confrontar com o dono da empresa para tentar fazer com que ele entenda que isso É importante. Isso é a parte mais difícil do meu ponto de vista, cara. Eu acho que tem várias etapas, né? Assim, o convencimento da alta liderança ou do dono da empresa, ou o que quer que seja, ela é, sem dúvida, um passo importante. Se você não tiver
essas pessoas engajadas junto com você, entendendo que aquilo é importante, você não vai conseguir andar. Acabou-se. Bom, respondeu. Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe, Rosa? Sinceramente, acho que assim, ou você convence quem tá junto de você, ou você vai ficar... E como a gente faz para convencer, Catarina? Qual seria, assim, a dica que você dava para a gente convencer essas pessoas? Tem que mostrar o valor, de fato, porque o mundo tá mudando muito rápido. Se você não ajudar as pessoas a se manterem atualizados, você vai ter um quadro de funcionários defasado. Consequentemente, sua empresa não vai evoluir. Para mim é muito simples falar dessa maneira, porque assim, você parar pra pensar... É bom escutar isso. Viu, Mas cara? não é verdade, Olha, veja. Esse negócio de provocar não dá certo. Não, vocês estão provocando, eu tô respondendo o que de fato eu acho. Agora, efetivamente, isso é o que eu acredito, tá Mas certo? é sério, mas a gente Tudo também tá vai na mesma mudando linha. muito. Então, se você olha, por exemplo, mercado de energia está mudando. Mercado automobilístico, o que está acontecendo no mercado automobilístico, pelo amor de Deus, mobilidade hoje virou um tema completamente diferente do que era no passado. Isso. Inclusive, a decisão de compra é absolutamente diferente do que era no passado. Aí, vamos lá, você tem novos consumidores de novas gerações que estão chegando com novos conceitos. Novos produtos. Se você não atualizar seu quadro de funcionários, você vai conseguir vender para quem? Novos produtos com custo menor. Exato. Né? Então, A você tem- racionalidade está lá em cima agora com Total, relação à o cara compra, chega com a deixou matriz de SWOT ser- pronta já. Deixou E de outra, ser ele já emocional. olhou tudo antes de ir, né? Já. Porque ele faz o shopping antes de ir efetivamente comprar o carro. A venda é relacional, mas é porque o produto em si ele já sabe, ele conhece, ele vê no detalhe melhor do que numa concessionária. Exatamente. E aí é o seguinte, se você não preparar o seu colaborador para isso, seu funcionário para isso, como é que ele vai conseguir ter essa conversa relacional para poder efetivamente fechar a venda? Então, o que tem que mostrar para o dono da empresa é de fato isso. Assim, olha, se a gente não ajudar as nossas pessoas a se desenvolver e a acompanhar o que está acontecendo no mercado, nós, enquanto empresa, vamos ficar para trás. E outra provocação, né? Como é que a gente faz? Não, como é que a gente faz para ajudar? Porque, assim, eu percebo que o RH, na minha visão, nas empresas, deveria ter mais poder. Eu percebo isso. E eu vejo que, às vezes, ele segue muito o que o dono quer, às vezes, a cultura do dono. Aí você vê, como é que faz? Já que empoderamento, né? A gente está falando de empoderamento. Uma profissional de RH, como é que ela pode se posicionar realmente para conseguir fazer a mudança que tem que ser feita na empresa? Tem um exemplo da CIMED, eu não sei se você já viu o dono da CIMED, ele falando que já tinham mudado várias diretoras de RH e chegou lá uma mulher e disse, eu vou poder trabalhar, você vai me dar autonomia para isso, que ela começou. E aí, vou ter que mudar a metade da diretoria, porque não está com a cultura da empresa. Aí começou a transformação na CIMED, não sei se você já chegou a ver. Exatamente. Ela tem feito um trabalho fantástico, por sinal. Como é que a gente pode ajudar o RH nisso Vou aí? só fazer uma provocação ao contrário, certo? Eita, reversa. Reversa agora. A gente falou de feedback reverso, mentoria reversa, agora a provocação reversa. É o seguinte, a cultura do dono sempre vai prevalecer. Ponto. Tá. Certo? Porque é o dono, Porque é dono. não tem como Não tem mudar. como. Você pode concordar, discordar, brigar, fazer o que você Mas quiser, é o mas que a ele- cultura dele vai prevalecer. é o que ele quer. É o que ele quer. A empresa dele é de dono, ele manda. Isso. Ponto. Ponto. Agora, isso não quer dizer que você não possa construir um argumento. E também não quer dizer que a cultura efetiva da organização espelha a cultura do dono. Muitas vezes isso não acontece. A cultura do dono é uma, ele quer uma coisa, mas isso não é o que efetivamente acontece no corredor quando as pessoas estão tomando cafezinho. Porque a cultura organizacional é o que acontece fora da sala. Não é o que acontece no momento da reunião, na tomada de decisão, é o que acontece no corredor, é como as pessoas se relacionam, é como as coisas acontecem, é como tudo ocorre no dia a dia da empresa. Então, a cultura do dono é natural que ela seja imperativa nesse aspecto. Agora, o que é importante? Alinhamento de expectativa. Combinar o Precisa ter um jogo. alinhamento de expectativa, combinar o jogo. Combinar o Então, jogo. assim como foi feito lá na CIMED, né, a conversa lá com João Adib e com Carla, Isso. deve ter sido uma conversa duríssima, porque ela deve ter chegado a dizer, tá ok, lindo, maravilhoso, mas vocês vão efetivamente me deixar fazer o que precisa ser feito para chegar onde vocês querem chegar? Isso vai dar dor. Isso vai dar dor. Vai dar. A gente está disposto a ter a dor? E talvez seja uma dor combinada. Talvez a dor seja aquela dor meio assim, até aqui eu topo a dor, daqui para cá eu não topo não. É Né? isso aí. E, de novo, tá tudo bem. O combinado não sai caro, mas tem que combinar o jogo. Então, independente de ser um RH forte, ou uma diretoria financeira forte, ou qualquer outra que seja,
tem que ter o jogo combinado, né? Porque a vida executiva, ela tem limite. E aí você precisa ter os alinhamentos. E passa também pelo preparo desse profissional, né, Catarina? Ele também tem que estar preparado também para chegar num tipo esse da CIMED, no exemplo, e saber que ela vai conseguir implementar a mudança da cultura, né? Tem isso também, do preparo do profissional. Porque às vezes você quer poder, mas não se prepara. Aí é onde vem a importância do processo, de fato, de atração e de seleção, né? Você precisa entender qual é o desafio da empresa, e aí quando a gente fala do desafio da empresa, qual é o desejo do dono, para a gente não estar falando de planejamento estratégico. O que é que o dono quer? Planejamento estratégico, o que é que o dono quer? Né? É o melhor planejamento, bem objetivo. Bem objetivo, né? O que é que eu, enquanto dono da empresa ou enquanto sócio majoritário, o que é que eu desejo para minha companhia, né? Se eu desejo isso, o que é que a gente precisa fazer para chegar lá? Isso, sem dúvida, vai passar pelas pessoas, porque quem entrega o resultado da empresa são as pessoas. São as pessoas. Então, assim, esse alinhamento, ele é importante ser feito para que qualquer profissional possa trabalhar, inclusive o RH. Agora, e quando... Outra provocação, e quando o dono não sabe? Quando o dono não sabe o que é? Aí tem que ajudar o dono a descobrir o que ele quer. E aí tem um papel importante... É uma oportunidade, né? Dos outros líderes de se juntarem e de olharem mercado, olhar o que é tendência, o que é que aquele segmento, para onde aquele segmento está indo, e ajudar esse dono, esse empresário, esse fundador que muitas vezes teve uma outra história de vida e que ele começou lá atrás com alguma outra coisa que necessariamente não é onde ele chegou hoje, nem é o que ele tem hoje, e que muitas vezes, de fato, ele não sabe o que ele quer daqui para frente. E a gente sorriu aqui, mas de fato é mais comum do que a gente imagina, né, Catarina? Isso acontece. Acontece. Né? A imensa maioria das empresas no Brasil são empresas familiares de pequeno e médio porte. Isso. Então, muitas vezes, os negócios começaram por um acaso, né? Ou por algum acaso. E as coisas vão acontecendo, né? O rumo vai traçando novas coisas e muitas vezes você chega num lugar que o dono, muitas vezes ele olha para trás e nem ele imaginava que ele ia chegar ali. Ele nunca teve aquela ambição, nem sonhava. Então, é muito difícil você, de fato, andar daqui para frente. E aí, quando você envolve, por exemplo, já um processo de sucessão, aí é que o caldo engrossa mesmo, mas aí eu acho que é assunto para outro podcast. Ó, eu vou falar. Deixa eu fazer. Depois. Volta, não, deixa Olha a provocação reversa. Deixa eu dar um intervalozinho agora. Gostei da provocação reversa. Vai passar o vídeo do nosso patrocinador aí. É 1 minutinho, é rápido. Daqui a pouco a gente volta aqui com Catarina para continuar esse bate-papo que tá bem legal. Minutinho só. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, faço parte do Grupo Limpar. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui essa ferramenta e esse equipamento que é patenteado pelo Grupo Limpar e que ele vai fazer um trabalho de limpeza do ar-condicionado através da escovação dos dutos do ar-condicionado. Só e exclusivamente só a Limpar tem essa tecnologia. Pessoal, o que esse equipamento faz é muito diferente do que se encontra no mercado. Isso não é uma solução química de limpeza do ar-condicionado, é uma solução mecânica. Essa escova rotativa vai entrar nos dutos, ela vai começar a bater em todas as paredes do duto, vai soltar toda a sujeira e na mesma hora eu consigo retirar essa sujeira através desse cano de sucção, jogando toda a sujeira que estava presa nos dutos do ar-condicionado para dentro da máquina. Dentro da máquina eu tenho um filtro que vai recolher toda essa sujeira e a partir do momento que esse filtro é retirado da máquina, eu coloco num saquinho, grampeio na ordem de serviço e mostro para o cliente o que efetivamente saiu de sujeira dentro do carro dele, dentro do sistema do ar-condicionado dele. É uma metodologia de venda absolutamente avançada, diferente, visual. Aqui a gente consegue provar para o cliente que realmente o carro dele estava sujo. Estamos voltando aqui agora com Catarina, que o papo tá bom. E vamos continuar as perguntas aqui, as provocações, que tem um bocado. Ela provoca a gente provoca ela. E agora eu tô até com medo de provocar, que ela tá com toda de provocação reversa. Provocação reversa, velho. Catarina, tem uma pergunta, tem uma provocação boa aqui, que é o seguinte. A diversidade geracional é realmente valorizada ou apenas tolerada nas organizações? Essa é uma boa provocação. Vou até respirar para responder com mais elegância. Não, na verdade, ela ainda é tolerada, eu diria, na maioria das vezes, né? Porque é um tema que valoriza certas organizações, né? Mas qualquer movimento de inclusão, seja ele geracional, seja ele de gênero, seja ele de regionalidade, ele precisa ser intencional, tá? E muitas vezes, quando a gente fala dessa coisa da intencionalidade, não fica claro para as companhias o que é que elas querem. E aí, de novo, a gente volta assim, o que é que a gente quer, né?
ninguém é obrigado a fazer o que não acredita. As empresas têm sua cultura organizacional e você precisa ter ações que falem com a sua cultura. Agora, é muito importante que a gente tenha na nossa organização um retrato da sociedade. Então, se hoje a gente tem uma sociedade brasileira que está envelhecendo mais, é natural que eu continue tendo pessoas de gerações mais velhas, porque a minha população está mais ativa. As pessoas estão vivendo mais, estão tendo uma melhor qualidade de vida, né? A medicina evoluiu muito, a expectativa de vida aumentou. Essas pessoas não vão se aposentar com 60 anos. Não existe, até porque tem uma longevidade que a aposentadoria não vai garantir se as pessoas ficarem em casa sem fazer nada, né? E são pessoas que têm muita energia, são pessoas que têm muito conhecimento e que têm muito a contribuir. Então, na minha visão, eu acho que você ter diversidade, seja ela qual for, ela é sempre salutar. E quando a gente pega as pesquisas, as grandes, McKinsey, KPMG, pode pegar qualquer pesquisa que você pegar de diversidade, EY, PwC, qualquer uma, toda empresa que investe em diversidade, ela é mais lucrativa de fato. Por quê? Porque você tem cabeças diferentes. E, de novo, você vai ser provocado por ideias diferentes e por pessoas diferentes de você. E isso é o que faz as empresas serem mais lucrativas, as empresas serem mais fortes, inclusive, e estarem mais preparadas para os desafios que vão surgir. A gente falou disso alguns minutos atrás, quando a gente falou dessa coisa da preparação das pessoas, né? A gente precisa ter um retrato da sociedade nas nossas organizações até para poder espelhar o consumo, muitas vezes. E, principalmente, se a gente está falando, por exemplo, em empresas de consumo, né? Que trabalham com o desenvolvimento de produto. Então, na minha visão, ela ainda é tolerada em alguns aspectos, mas ela precisa de intencionalidade e ela tem muito valor. Então, tem algumas empresas hoje, inclusive, que têm feito trabalhos absolutamente intencionais e declarados de contratar, por exemplo, pessoas... São vagas afirmativas que se chamam, né? Que você, quando você divulga a vaga, você diz que, por exemplo, ou é uma vaga para mulher, ou é uma vaga para quem é 50 mais, ou é uma vaga assim, ou é uma vaga assada. Ele tá... Ou PCD, muitas vezes, né? Que é o portador de necessidades especiais. Então, muitas vezes, a vaga afirmativa, ela já deixa claro ali o que é que ela deseja com aquela afirmação. Ou seja, existe uma intenção por trás daquilo ali. Mas é um assunto que sempre gera polêmica, porque vem aquela história. Então quer dizer que eu só vou contratar se a pessoa tiver mais de 50 anos. Se eu tiver uma pessoa de 48 que é mais competente que eu tenho 51, quem vai ficar? Esse é o dilema da organização. Esse é o dilema da empresa. De novo, é o dilema das escolhas. Toda vez que você faz uma escolha, você faz uma renúncia. Então, até para isso, você precisa estar preparado. Então, por isso que a intencionalidade dela é importante, porque a empresa também precisa estar preparada para esses questionamentos. Você fala em intencionalidade, né? Eu falo de forma genuína, né? Tudo que é feito de forma genuína, eu acho que... Agora é contigo. Bicho, é muito assunto bom. Você acredita que as lideranças estão preparadas para lidar com a diversidade geracional? E que tipo de formação ou sensibilização o RH ele pode promover nesse sentido? Eu, particularmente, e aí é minha opinião, meu ponto de vista, eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Pela primeira vez na história, as empresas estão com 4 gerações trabalhando juntas. Né? Então, esse é um desafio muito grande. E dizer que a gente está pronto para isso, eu não acho que a gente esteja pronto para isso. Eu acho que a gente está num processo de evolução. Por isso que eu acho que ainda tem uma jornada pela frente. Agora, a liderança, de novo, ela é o sanduíche ali, né? Então, ela é o elo mais importante dessa transformação. Então, ela precisa ser capacitada para isso. Então, ela precisa entender a forma de sensibilizar, a forma de se comunicar, o que é que efetivamente funciona. E, de novo, para a grande maioria, não significa dizer que é para todo mundo. E aí a gente entra num tema que é um tema muito interessante, que tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto, que é a questão da liderança humanizada. Que o que é isso? É você olhar o indivíduo. Então, eu estou olhando para a Roger, eu estou olhando para Erickson, eu estou olhando para a Catarina, independente da minha idade ou da minha geração. Quem é você? O que você gosta? Você é um cara mais antenado ou menos antenado? Então, você já imaginou um líder ter que olhar para a sua equipe e ser capaz de identificar a individualidade de cada um para poder tirar o melhor de cada sujeito, de cada pessoa, de cada profissional, para que, inclusive, essas pessoas sejam mais felizes no ambiente de trabalho, possam ter mais produtividade, ter maior engajamento. Então, assim, é difícil. Não é uma coisa fácil. E, muitas vezes, o líder, ele quer imprimir o jeito dele. Né? E o seu jeito não é o melhor jeito para o outro. Então, como é que você também, enquanto liderança, você faz esses ajustes? Não, agora eu vou falar com o Erickson, então eu vou falar de um jeito. Não, agora eu vou falar com o Rosa, eu vou pedir de outro jeito. Então, assim, é um xadrez, de fato, para você mapear tudo isso. Então, assim, o conhecimento da liderança com relação à equipe, isso é muito importante. Então, formas de desenvolver a liderança tem muito nesse olhar da sensibilização. E uma outra coisa também que, para a gente, é uma quebra de paradigma muito grande, é que antigamente a gente não perguntava, né, como é que estavam as pessoas, a gente não sabia o nome da família, de filho, não sabia se tinha problema em casa, não sabia nada disso. Né? Você chegava no ambiente de trabalho, você estava ali para trabalhar.
Não se falava de amenidade. Hoje em dia, o que a gente chama de check-in emocional é fundamental. Então, assim, aí eu, de fato, faço essa recomendação para todo e qualquer líder. Vai ter sua reunião individual, porque normalmente a gente tem as reuniões individuais e tem a reunião da equipe, né? E aí pode ser no momento do feedback ou não. Como você tá? Né? Conhece o seu colaborador, né? Conheça o seu colaborador. Fiz Como estão muito as coisas? isso, Então, por muito exemplo, isso. hoje, especificamente hoje, eu tô com uma colaboradora que passou mal de madrugada. Eu passei o dia inteiro monitorando ela. E no final do dia a gente foi descobrir que deu o diagnóstico de apendicite e ela está sendo operada agora de madrugada. Mas então, assim, você tem que saber, porque você tem que estar próximo das pessoas. E isso faz muita diferença. Então, assim, isso faz diferença para a retenção, isso faz diferença para o engajamento, isso faz diferença, inclusive, para a forma com que essas pessoas trabalham no dia a dia e para a felicidade. Mas isso não é uma coisa que a gente vê com, assim... tem muita dificuldade ainda de vários líderes ter esse tipo de liderança, esse tipo de postura, de cuidado com as pessoas. É uma coisa que raramente se vê, né? As pessoas tendo essa... Exatamente o que você Esse fala. cuidado, não é né? só o profissional que está ali. Por trás do profissional tem toda uma história. Tem filho, tem família, tem, sei lá... Tem uma vida por trás daquilo ali que você tem que, de vez em quando, se preocupar em saber. Agora tem que ser uma coisa... de realmente Tem interesse- intrínseca, né? na de pessoa. vontade Agora, de perguntar mesmo, de saber E aí vou te dizer, viu? Tem que ter vontade mesmo de perguntar. E você tem que estar afim de ouvir. Porque quando você faz uma pergunta dessa, Você- pode vir algo que você não imagina. você E vai... você precisa estar preparado você vai para estar- ouvir, e inclusive para até ajudar. Então, assim, hoje o que tem, por exemplo, de pessoas com dificuldades financeiras por conta dos jogos, essa coisa toda, Cara, né? é um problema. E isso hoje começa a ser um dos fatores de maior adoecimento. Lá nessa questão da nova norma lá da NR1, o adoecimento mental, inclusive, foi comprovado que ele tem boa parte de fundo financeiro. Então, hoje uma coisa que as empresas precisam se preocupar é a educação financeira de seus colaboradores. Pois Catarina, é, cara, Catarina falou, vamos Não, aproveitar esse gancho. até agora, você falou um negócio, eu tenho que estar preparado. Uma vez eu fui escutar um colaborador meu, que eu gosto muito de fazer isso, e ela já tinha tentado suicídio umas 2 vezes, eu não sabia. Olha só. Então é uma coisa assim que você vê a pessoa ali no trabalho e tal, e cara, você não sabe o por trás do que está acontecendo, família e tal. Então, de fato, ter um interesse de perguntar, mas com intenção de ajudar, e se prepare para escutar. Porque pode vir uma coisa leve, ou pode vir uma bomba que você vai cair no seu colo e você tem que ajudar de Tem um alguma interesse forma. genuíno. E aí né? tem uma coisa legal, sabe? Que eu digo assim, eu digo sempre. E aí eu uso isso muito pra mim, especificamente. Eu não sou Mulher Maravilha. Eu não sou uma super-herói, tá certo? Então, podem chegar situações pra mim que eu não vou saber lidar com elas. E tá tudo bem. Normal. E aí eu tenho que chegar pra pessoa e dizer, caramba, como eu posso lhe ajudar? Porque eu não sei o que fazer por você. Como é que você gostaria que eu lhe ajudasse? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Isso é um pouco de humildade também, né? De dizer que não sabe. E paciência. Catarina tocou no ponto importante, foi até ela que trouxe pra gente aqui, no off. Cuidado com a saúde mental vira exigência legal nas empresas a partir do dia 25 de maio, né, Catarina? No NR1, Agora, né? NR1, Ministério do Trabalho. Cuidar do bem-estar psíquico, né, dos colaboradores. Só um dado aqui, Erickson. 2024, mais de 472 mil pessoas foram afastadas por motivo de saúde mental. 68% a mais do que 2023. 68% a mais. Quase 70% a mais. Aí, transtorno de ansiedade lidera, seguido de depressão. Exato. Tem até aqui os dados aqui que a Catarina mandou pra gente. Ó, afastamento por ansiedade, 141 mil casos. Depressão, 113 mil casos. Depressão recorrente, 52. Transtorno bipolar, 51 mil. Vício de drogas. E reações ao estresse grave, transtorno de adaptação, 20 mil. Então, assim, e ela falou um dado agora, né, a questão de jogos, né? A gente achou que era só o pessoal de Bolsa Família que jogava, mas Negativo. Tem geral. tudo, geral. E aí, veja só, assim, isso é um fator novo, concorda? Nós, líderes, não estávamos acostumados a lidar com isso. Quando que a gente ia imaginar, por exemplo, que o subtrabalho, ou seja, a pessoa não tem uma agenda muito cheia, por exemplo, pode ser um gatilho, por exemplo, para a ansiedade. A mesma coisa que a sobrecarga do trabalho. Então, essa ANR, ela coloca, de fato, a questão da saúde integral do colaborador no centro. A NR1, ela já existia, né, que ela trata de outras coisas relacionadas à ergonomia, que era o que a gente conhecia.
de saúde e segurança do trabalhador. EPI, abafador. Exatamente. Pronto, agora entra todas as questões dos transtornos psicoemocionais. Então, assim, isso é um mundo muito novo para a liderança. Como é que a liderança trata com isso? É como você acabou de comentar. Eu fiz essa pergunta para uma funcionária minha que tinha tentado suicídio 2 vezes. E aí? Como é que você lida com essa situação? O que é que você faz? E a gente, Marcelo, teve aqui, né? Falou, cuidado, você vai até para tentar ajudar, tem que ter cuidado, né? Você vai despertar um gatilho numa pessoa dessa, E aí, qual é o ponto, né? Assim, na minha visão, né? Investir em saúde mental é investir nas pessoas, de fato, porque hoje isso é considerado no Brasil uma pandemia. A questão das doenças mentais hoje é considerada uma pandemia no Brasil, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, porque olhando o lado da saúde financeira da empresa, isso é um ralo de dinheiro. Porque aí você começa com absenteísmo muito alto. Aí você começa com índice de falta de produtividade, que aí começa uma outra palavra, né? Que é o presenteísmo. Você está ali, mas você não está ali. Né? O absenteísmo você nem trabalha. Aí tem o presenteísmo. Você está ali fazendo de conta que está trabalhando. Sabe lá o que é que você está fazendo. Isso. E aí tem outras coisas que, por exemplo, você começa a aprofundar com essa questão da NR1, que são as dores. Foi identificado que dores musculares, lombar, trapézio, tudo isso está atrelado aos níveis de estresse do trabalho. E o quanto que isso provoca a redução da produtividade do colaborador. Porque você, quando está com qualquer dor, você não produz do mesmo jeito. Se você vai ser com dor de cabeça, você vai trabalhar igual? Não. E a gente até viu no outro podcast que a gente estava comentando, né? 60%, 70% das pessoas, elas demitem o líder, não a empresa, né? Elas saem por causa do líder. Exatamente. Né? O estresse, o chefe. Ô, Cata, como a empresa vai lidar com isso? Como a empresa vai lidar com isso e como é que qual é o tipo de trabalho que essa empresa deve fazer para esse cuidado dessa parte emocional dos colaboradores? Qual é o grande trabalho dela? Qual é a atuação dela diretamente nisso aí? Tem várias coisas, tá? Tem vários pilares, mas vamos lá. Alguns, por exemplo, treinar a liderança é um deles. Então, você tem que começar com a liderança. Tem que explicar a liderança o que é que está acontecendo, o que é doença mental, que isso não é bobagem, que isso não é frescura, que se a pessoa não estiver bem naquele dia, você tem que abordar de uma forma diferente. Porque antigamente, de novo, para a nossa geração, frescura, bicho. Né? Era assim que a gente lidava, né? Hoje a gente não pode fazer isso, porque de fato a pessoa pode estar passando por um problema que não é frescura, é uma doença. Então, esse é um ponto importante. Oi, desculpa. Catarina, mas a gente já enfrentava isso lá atrás e era tratado como frescura. Já. É a mesma história de bullying nas escolas. É a mesma coisa de bullying, de TDAH, então tudo isso já existe. Sendo que hoje o nível de informação é brutal. E aí a coisa chega de uma maneira mais fácil para as pessoas. Exatamente. Aí uma outra coisa que é importante é o seguinte, hoje tem um diagnóstico de riscos que você pode fazer para olhar quais são os riscos que a sua organização tem, olhando esses fatores todos que vocês comentaram aí. Uma outra coisa que é super positiva é você oferecer apoio psicológico. Sessões de terapia. De fato. Né? Seja através do plano de saúde, que vários planos de saúde têm, e tem outras iniciativas que você pode fazer, parcerias com empresas que hoje são especializadas em apoio psicológico. E aí tem hotline para você ligar 24 horas, caso você tenha alguma coisa relacionada a pensamentos não positivos, tanto para você quanto para sua família. Então, tem frentes de trabalho. Uma outra coisa muito importante, estimular a atividade física. O maior remédio para a doença mental não é o antidepressivo. Legal. É a atividade física. É a atividade física. Então, assim, você ter uma boa alimentação, você cuidar do sono, você ter uma atividade física regular... É um conjunto. É um conjunto de coisas que fazem com que você seja uma pessoa mais saudável nesse aspecto e, consequentemente, mais forte emocionalmente. Então, assim, de novo, ter o plano de academia pode ser bacana para os jovens, mas é super importante para qualquer pessoa de todas as idades. Só balé, então, negão, não dá certo. Não. Tem que parar com o meu balé. Tem que parar com o meu balé. Então, tem várias iniciativas que ajudam, e o monitoramento, né? E o monitoramento é isso, é você preparar a liderança para a liderança estar perto, porque quem tem a temperatura é o líder, de fato. E as empresas estão contratando, né? Psicólogos, eles começaram já a tratar, né? Porque tem o RH... às vezes tem um primeiro atendimento, que você precisa fazer muitas vezes dentro da empresa, enfim. No nosso caso, lá no grupo, o nosso médico do trabalho, anualmente você não faz o exame periódico, né? Você não é obrigado a fazer o exame periódico. Aí, antigamente, você só olhava o quê? Né? Glicose, colesterol, ver se tinha dor em algum lugar, se tinha alguma LER, né? Por conta da ergonomia, etc. A gente inseriu no nosso exame anual um check-in emocional. Então, o nosso médico ele foi preparado para fazer perguntas relacionadas ao emocional do nosso colaborador, para que ele, naquele momento, possa identificar se há algum indício ali e que precise já fazer um encaminhamento, seja para uma terapia ou seja, de fato, para um psiquiatra.
E aí, se precisar, o nosso próprio médico do trabalho, ele já faz o encaminhamento inicial. E, de novo, né? Tudo passa pelo ambiente humanizado que você vai criar, pela cultura da empresa, organizacional, para você diminuir esse problema, né? Porque... E essa NR aí tá preocupando muita gente? Tá, porque tem muita empresa que não está preparada, né? Não tem essas iniciativas e que talvez não tenham ainda despertado, né, de fato, para essa questão, inclusive, da própria produtividade, né? Então, assim, aí depois começam as fiscalizações, porque toda NR você é fiscalizado por isso ao longo do ano, né? Então, por isso que eles jogaram para o final do mês de maio e ela vai entrar em caráter experimental com alguns desses pilares para depois, efetivamente, ela entrar valendo com essas questões de multa e etc. E aí é muito preocupante, né? Porque quando a gente fala do ser humano, cada cabeça, efetivamente, é um mundo, né? Então... você passa a ter uma pluralidade de ações, né, e de reações que muitas vezes fogem um pouco do controle. Vai ser um desafio muito grande, porque no nosso ramo as empresas ainda estão lutando para implementar a cultura do EPI, né? O mecânico usar o abafador, que você todo dia tem que estar lá, mas tudo passa pelo treinamento e o follow-up. E pela conscientização, né? Acho que tudo tem que trazer a questão da conscientização, que aquilo ali é para ele, né? Tá protegendo a pessoa que está usando ali, ele tem que entender o quanto que aquilo é... Eu me lembrei agora de um caso super legal. Na Coca, a gente tinha um desafio muito grande, porque boa parte da equipe está na rua. São os vendedores, que na minha época andavam de moto. Os promotores, que são aqueles que arrumam as gôndolas das grandes lojas, né? Loja de conveniência e etc. E o nosso time, na época, o time de entrega, né? Que é o time do caminhão, que tem o motorista e tem os ajudantes. Todos eles estão na rua. O time de moto sofria muito acidente de trajeto. Muito acidente de trajeto. E o time da logística tinham certos acidentes, mas eram acidentes assim, carregou sem o cinto, aí estourou uma hérnia não sei aonde, ou estendeu não sei o que, eram acidentes diferentes. A turma de vendas era acidente de trajeto mesmo. E quando uma pessoa cai de moto, dependendo do lugar, só sai de par. Então, assim, era um horror. Era um horror, de fato. Para a gente implementar a cultura do uso do EPI, a gente precisa fazer uma ação muito radical. E, às vezes, tem que doer mesmo, né? Assim como aconteceu com o cinto de segurança. Hoje, a gente não se permite mais entrar no carro e não pôr o cinto. Mas, lá atrás, quando o cinto de segurança foi obrigatório, ele só entrou em vigor porque a multa era absurda. Era absurdo. Essa que é a verdade. E aí, o que foi que a gente fez naquela época lá na Coca? A gente fez uma campanha de conscientização com os filhos dos funcionários. Os filhos gravaram vídeos para os pais. Eita, dizendo que estavam em casa, esperando o pai voltar. Impactante, hein? Que, por favor, se protegesse, que seguisse as regras da empresa, que ele queria Quem foi receber que o teve pai essa dele. ideia genial, hein? Foi na época do marketing lá da Coca que a gente fez essa campanha. Que Foi bem ideia legal. genial. Foi muito legal. E aí, o que foi que aconteceu? Só que, antes de a gente entrar com o vídeo, a gente entrou com todo um treinamento. Porque, se você prestar atenção hoje, todo o pessoal da Coca de rua que anda de moto parece um Robocop. Isso, É joelheira, cotoveleira, capacete, colete, tudo que você puder imaginar. Bota, que é quase o coturno, né? Que usa. Para evitar ao máximo um dano sério de acidente, né? Então, a gente fez todo um acompanhamento e a gente teve que mudar o uniforme deles. Pode ver que todos eles andam de manga comprida. Isso. E a camisa e a calça é mais grossa o tecido, porque se você cair no asfalto, minimizar pelo menos os impactos. Todas as motos com aquele negocinho com aquele para-raio, porque você, imagina, você entra nas comunidades, o que mais tem é fio de pipa. Com aqueles vidrilhozinhos que se pegar no pescoço, mata, até golpa. Então, tudo isso é acidente de trajeto e isso é responsabilidade da empresa, né? Então, a gente fez essa campanha, fez uma campanha de educação primeiro, apresentou os EPIs, era uma confusão, ninguém queria usar. Aí, a gente fez uma ronda na época. Então, assim, eles entravam, vinham para matinal de manhã, que era obrigatório, né? Que era a reunião que a gente fazia de manhã, E para sair, a gente botou os inspetores na portaria, eles checavam um por um. Todos os EPIs. O vendedor e o promotor só podia sair só ia pra rua se ele tivesse com o checklist todo feito. Muitas vezes, no começo, saía, tirava, deixava, aí ia pro ponto de venda. Imagina, você ia pro ponto de venda, você não desce todo... Aí o cara tirava alguma coisa, depois esquecia de botar de novo. Aí quando a gente pegava na rua sem nada, aí a gente começou a aplicar advertência, de fato. E a gente fez, na época, uma campanha com a liderança de que a gente não podia ter acidente de trajeto, que era a responsabilidade da liderança. Então, assim, todo mundo falava de segurança. Toda e qualquer reunião que a gente abria, os 2 minutos iniciais, era segurança. Era segurança. Isso vai sendo imputado na cabeça do... Aí, de novo, é o que o líder faz, não é o que ele fala. Né? Então, assim, é o quanto que ele se posicionava com relação àquele fato efetivo. E aí, logo em seguida, a gente veio com essa campanha dos filhos.
Era vendedor chorando. E aí, quando pega na emoção, Pau. aí a turma se Fantástica, conscientiza. a ideia. Eu me Entendeu? lembrei de hora, ela falou aí, né, de conscientização. Eu me lembrei hora positiva, hora negativa, que o cara bate ponto e esquece, né? Isso é aí. outro drama, né? Também, né? Mas, vamos lá. Tem uma... Já chegando aqui, né? Partindo já pro... Já, né? mas temos Mas aqui. tem Quais muita- são os principais erros que as empresas cometem a lidar com essas equipes geracionais e como é que podem evitar? Rotular, pra mim, é o principal deles. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu acho muito ruim você rotular as pessoas por uma geração. E você comentou, né? Sua colega comentou que ficou revoltada porque ela não era aquilo, ela não se via naquele lugar. Então, acho que essa é uma. Uma outra coisa é você engessar muito determinadas políticas ou regras e você não conseguir flexibilizar algumas coisas que são mais importantes para uns do que para outros, né? Então, assim, tentar flexibilizar. Como a gente falou aqui, plano de saúde. Se você vai oferecer um plano de saúde, deixa ele escolher. Quem quer pagar o mais caro, paga o mais caro. Quem quer pagar o mais barato, paga o mais barato. Porque para um pode ser diferente para o outro, por exemplo. A necessidade de um é diferente, É diferente do da outro. necessidade do outro. Nem sempre isso é possível. Mas tentar flexibilizar em algumas situações pode funcionar. Então, você tem um mix, por exemplo, de trilha de liderança ou de trilha de desenvolvimento, como a gente falou, tem o híbrido, tem o presencial, tem o online, tem o EAD. São formas que você tem de flexibilizar. Ou seja, é você não tratar tudo numa caixinha e dizer todo mundo é igual. Né? Então, assim, não é. As pessoas não são iguais. Elas são diferentes e elas recebem, inclusive, o engajamento e elas são motivadas de forma diferente. Então, você precisa aprender a motivar cada uma dessas pessoas. Então, ignorar as diferenças, para mim, também é um fator relevante de insucesso nesse sentido. Então, estereotipar e ignorar as diferenças, eu acho que são os dois grandes erros, né, que a gente tem. E qual é a solução que a gente pode dar? Tentar personalizar o máximo possível. Vai ser possível sempre? Não. Mas quando a gente conseguir, por que não? Né? Então, quando você conseguir dar um tratamento diferenciado, por que não você dar um tratamento diferenciado? Né? Então, acho que isso é um ponto relevante que fazem as pessoas se sentirem especiais. Porque você, quando é tratado que algo que é relevante para você, você se sente especial. Isso Né? Então, isso é uma coisa bacana. A escutativa, que vocês falaram. Então, assim, escutar sempre e de forma genuína. De novo, você pode perguntar, pode vir uma resposta que você não estava imaginando. O que é que você faz com aquilo? Isso. Né? Então, respirar, contar até 10 segundos, ninguém é super-herói, e responder tentando construir uma saída, né? E por último, e não menos importante, eu acho que é incluir nas decisões, né? Assim, muitas vezes as pessoas reclamam que não são incluídas, que não são ouvidas. Você chama por um grupo de trabalho, aí sempre tem alguém que é mais tímido, né? Fala menos, ou melhor, sempre tem aquele que fala mais, né? E aí aquele que fala mais acaba roubando a cena, acaba monopolizando um pouco, acaba liderando os outros. O líder tem que ter a atenção de dizer, mas, falando em você, qual a sua opinião? Eu quero escutar você. Essa capacidade. Envolver ele na tomada de envolver, decisão, né? exatamente, Porque isso acaba... exatamente. Catarina, a gente falou dos erros aqui e vamos falar do lado bom. Na sua visão, como a diversidade geracional pode ser uma vantagem competitiva, né, para as empresas? Sem dúvida nenhuma, eu vejo várias, né? Eu acho que, primeiro, você potencializa muito a questão da criatividade e da inovação e, consequentemente, resultado. Se você é criativo, se você inova, você vai ter melhores resultados na sua empresa. Então, isso eu acho que, para mim, é uma primeira vantagem competitiva de você ter um ambiente que acolhe a diversidade, seja ela qual for, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Você gera complementariedade de pensamentos. E isso também é importante porque você acaba refletindo a sociedade que a gente vive. Né? Então, a gente precisa... A empresa, ela é o retrato da sociedade. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, e esse equilíbrio, ele também é importante, né? E eu acho que aumenta a capacidade também das empresas de terem melhores resultados, porque você acaba desenvolvendo produtos para outras gerações, você acaba abordando outras gerações, você acaba se aproximando de outras gerações, e isso faz com que você tenha um posicionamento de mercado melhor. A sua competitividade, inclusive, frente a concorrentes, se distancia. Então, você acaba sendo diferente nesse sentido, e essa diferença, ela traz resultados positivos. Então, assim, agora é fácil? Claro que não. Era muito mais fácil você lidar com todo mundo igual, né? O líder teria muito menos trabalho. Isso. Mas eu acho que essa é a beleza também da liderança. Tem a última para tu fazer, mas eu quero fazer uma provocação. Olha a provocação reversa. Não. Catarina, por que está tão difícil contratar hoje em dia? Veja bem, a gente já sabe que para uma empresa multinacional chove vaga, currículo, mas as maioria das empresas são pequenas e médias. Por que está tão difícil nesse nicho contratar hoje em dia? Eu acho que todo mundo sofre com contratação, tá? Inclusive empresas grandes. O que acontece é o seguinte, o processo de atração para empresas grandes pode ser um pouco diferente, porque talvez a maneira com que ela publique as vagas é diferente da maneira com que as empresas pequenas e médias publicam. Então, talvez mais pessoas mandem currículos, mas não significa dizer que são os currículos adequados para a vaga.
Então, às vezes, até dá mais trabalho para o time de atração, porque você vai receber uma enxurrada de currículo que não é o currículo para aquela Tem um posição. tal de Gump que a turma tá danado com o Gump. Eu mando lá pro Gump e não vai. O Gump passa a tesoura, né? Que usa a ferramenta. Existem várias ferramentas hoje. A Gump é uma delas, tem a Kenobi, tem a Recrute AI, tem várias. A Recrute AI, inclusive, é pernambucana, daqui do Porto Digital. E tem feito um trabalho fantástico com relação a recrutamento via inteligência artificial. Muito legal. Então, assim, isso existe porque eu acho que existe uma dificuldade hoje com relação a essa coisa do apagão da mão de obra. Apagão da mão de obra. E o apagão da mão de obra, ele existe por quê? E aí, de novo, é uma opinião muito pessoal, né? A quantidade de universidades no Brasil hoje cresceu muito. O nível caiu. E o nível caiu, né? Então, hoje você tem curso para todo mundo e para todo o bolso. O que é muito legal você democratizar a educação, é fato. Mas não significa dizer que todo mundo que está chegando está chegando pronto para as posições. Então, esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos, na minha visão. O segundo motivo é que nem sempre a gente está conseguindo transmitir o que efetivamente aquela empresa se propõe a fazer. E aí fica difícil das pessoas se encantarem e se identificarem com aquele desafio. A gente precisa vender a vaga. É um processo de venda. É um processo de conquista. Ou seja, as empresas não sabem dizer nem o que querem, né? Não sabe, você bota lá, vendedor, auxiliar administrativo. Tá, o que é que um auxiliar administrativo faz na minha empresa? O que ela faz na minha empresa pode ser diferente do que ela faz na empresa do vizinho. Exato. Né? Então, eu acho que esse processo de engajamento no processo de atração, ele é muito importante. E aí, independe de tamanho. Não é empresa grande ou empresa pequena. E o que é que essa empresa faz? O que é que ela acredita? Quais são os valores que ela tem? Toda empresa tem valores. Toda empresa tem valores. Nem que sejam os valores do dono, mas tem valor. Tem o valor escrito na parede, tem o que ele tolera e o que ele não tolera de comportamento. Né? Tem o que ele tolera e o que ele não tolera da forma das coisas acontecerem. Então, assim, isso precisa ser dito porque as pessoas, elas são encantadas, né? Elas são seduzidas por aquilo que a empresa se propõe a oferecer para o cliente ou como produto. Então, eu acho que tem esse outro lado de exercício também que precisa ser feito, né? E tem um terceiro aspecto, naturalmente, que a gente pode trazer um pouco dessa questão de que a geração mais nova, ela é mais preguiçosa, ou ela não quer nada com a vida, ou é a geração neném. Eu não sei necessariamente se é assim, porque eu vejo muita gente jovem com faca nos dentes, como diz a história. Né? Tem muita gente com vontade de crescer. Agora, como essas empresas estão indo buscar essas pessoas? A gente não pode querer fazer diferente, ter resultados diferentes fazendo do mesmo jeito. A mesma coisa. E fazendo da mesma coisa. Isso. Então, acho que as empresas, elas também precisam pensar e fazer uma reflexão assim. O que é que eu não estou fazendo que eu não estou conseguindo atrair quem eu desejo? Posso acrescentar mais um aí na sua relação? Eu vou provocar também. Mas deixa eu acrescentar só mais um aí. Você acha que a meta que o RH tem para preencher a vaga com essa muleta que não tem mão de obra acelera a contratação errada também, aliado a... Gente, e o líder não valida a contratação, não, é? Vai vir de novo a culpa para o RH? Eu vou Não. voltar agora com a reversa. provocação tri-reversa. Agora para você. Mas então, participa. Participa não, ele é decisor. Quem escolhe é o gestor no final. Exatamente. Então. Mas quem atrai e faz o filtro, né, é o RH. O gestor, aí o gestor tem que devolver. Ele não é o cliente? Ele tem que dizer, olha, o que você trouxe para mim não me satisfaz. Ok. Ele não dá o aval para contratar quem ele não gostou. Gostei da reversa. E aí vem a culpa pro RH? Levar pro RH. Não, provocar. Aí vem esse negócio dos jovens, né? Iniciando as atividades e tal. Aí eu vou pontuar um negócio que aconteceu recente comigo e meu filho. E a gente querendo levar para os adolescentes a cada vez iniciarem suas atividades mais cedo e se desenvolverem, se socializar com novos ambientes, novas pessoas e tudo. E as empresas que fazem os contratos de jovem aprendiz, eles não validam, não dão ok para ele continuar. Meu filho estava trabalhando numa empresa e teve o seu contrato de jovem aprendiz negado pela instituição de ensino, porque dizendo que vai atrapalhar ele no colégio e tal. Não sabe o problema que criou com o pai desse menino. Mas é um negócio assim, um troço chato, né? O cara querendo começar as atividades e a turma travando ou se negando ele a começar a uma vida profissional por conta de uma decisão lá, sei lá, de regra da empresa lá dos caras, né? Então, Catarina. Deu 1h25 já de papo aí, não foi, Edu? Mais ou menos aí, Edu tá ali escondidinho. Cara, Passou rápido, a pessoa de marketing que eu mais vi falar bem de RH até agora foi Catarina, vê que loucura, né?
E nessa velocidade aí, que é 1.5x, que ela, né, tá aí conversando com a gente. Intensidade. Muita ideia legal. Eu acho que tem assunto para muito mais coisa. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente tem o nosso Deixa o tempo convite aqui. aqui, né, para a próxima, né? Eu queria, se você quiser dizer onde é que a turma te encontra, LinkedIn, rede social, se tem ou não, me diga. Eu sou ruim de Instagram. Agora de LinkedIn eu sou super ativa. A né? Marcelo então, também é péssimo de Instagram. Marcelo também é péssimo de Instagram. péssimo. Mas de LinkedIn eu sou ativa. Eu vejo. Então, assim, tô sempre por lá. Tento responder sempre que vem os inbox, né? Então, assim, tento dar resposta a todo mundo que faz contato via LinkedIn. Às vezes demora um pouco, de fato, mas não deixo de responder. Demora, turma. Cadê a câmera aqui? Bota aqui. Demora, velho. Mas ela responder. responde. Eu respondo. Então, assim, acho que lá é o lugar que eu tô mais ativa no LinkedIn. Lá a gente sempre publica o que a gente tá fazendo. Você me passa, eu vou colocar aqui na edição pra gente colocar o LinkedIn dela. Catarina com CITH, CATHRNA Ferreira. Pronto. Catarina Ferreira. Gente, a gente tá finalizando aqui com Catarina. Foi um papo muito legal, minha cabeça tá fervilhando aqui. Agora, eu sempre gosto, Catarina, que o convidado ele deu um recado final. E a gente queria que você desse um recado final para a turma de RH. Como é que essa turma pode trabalhar melhor, se desenvolver melhor, ajudar nas empresas? Que recado final você daria ali naquela câmerazinha lá para o pessoal, seus e suas compatriotas ali de RH? Como é que pode fazer um trabalho mais legal? Isso é tão difícil, Erickson, de responder. Porque eu acho que tem muito do estilo de cada um, sabe? Mas eu, particularmente, eu acredito muito na genuinidade, né? Então, assim, tudo que você faz de forma genuína, você faz bem feito, né? Então, quando você acredita, quando você tem crença, até a forma de você defender aquilo que você está falando vem de dentro, né? Então, vem do coração, de fato, e eu acho que isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é olhar o indivíduo, né? Então, assim, como que a gente consegue olhar individualmente cada um desses seres humanos, né? E conseguir extrair o melhor de cada um, que cada um tem o melhor, né? Então, assim, a beleza de você identificar o que é o talento daquela pessoa e você extrair aquele talento daquela pessoa, né? Então, assim, você transforma vidas. E eu acho que esse aqui é o grande papel, de fato, do RH. Esse, sim, é o grande papel, de fato, do RH. Descobrir o propósito nas pessoas, né? Para linkar com as metas da empresa. Catarina, muito obrigado. Cada um tem o seu melhor. Guarda isso aí contigo. Catarina, brigadão. Valeu pelo papo. Foi muito bom. Muito bom os ensinamentos. Gente, entra lá no canal da gente, se inscreve, curte, compartilha e logo a gente tá aí com você de novo. E seja bem-vinda de volta. Obrigada. Né? Logo. Logo. Abraço. Valeu. Obrigada.